Como eu sei os preços das mídias? Quando a gente fala mídia e preço, pensem que você vai veicular, por exemplo, uma propaganda em uma determinada mídia. Cada mídia tem seu preço. Então, a gente vai falar um pouquinho, depois vai fazer uma atividade sobre isso. Esses preços, eles têm o que a gente chama de tabelas, ou custos de mídia. Muitas vezes é popularmente chamado de tabela de mídia. Então, cada mídia, canal e empresa tem uma tabela de preços. Então, por exemplo, tem uma tabela do Diário Catarinense. Então, tem os preços para fazer uma propaganda no Diário Catarinense. Tem uma tabela, de repente, de veiculação na TV. Então, de repente, no Jornal do Almoço, tem uma tabela de preço pela minutagem. No jornal impresso, é por centímetros e colunas. No exemplo, jornal na TV, é por tempo. Você vai fazer um comercial no Fantástico. Tem um determinado preço naquele horário e por tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. A cada ano, então pense anualmente, essa tabela é reajustada, de acordo, por exemplo, com a inflação e o mercado. Uma das coisas que a gente tem em mente, dependendo da empresa que você atua, pode ser tanto na porcentagem de produção ou porcentagem de mídia. Eu vou explicar isso para vocês. Dentro de uma agência de propaganda ou de um estúdio, às vezes acontece que tem um setor de produção separado de um setor de mídia. Então, por exemplo, tem um profissional que é de produção e tem um profissional de mídia, separado. Tem algumas empresas que é a mesma pessoa. Então, o cara é produção e mídia. Então, ele acaba fazendo o papel, né, tanto de orçar, cobrar e também fazer descontos de mídia ou de produção. Então, vou dar um exemplo. Digamos que tem um outdoor, né? Tem a empresa exibidora do outdoor, que é quem faz, no caso, o uso do outdoor, quem coloca o banner lá no outdoor, coloca a arte lá no outdoor. Essa empresa a gente chama de fornecedor, que é uma terceirizada. Então, a exibidora, né? Por exemplo, a empresa de outdoor. Então, por exemplo, de repente é uma empresa que faz só isso, né? Veiculada a central de outdoor. Mas você é agência. Então, você, de repente, vai trabalhar para essa empresa, tá? Você vai fazer, de repente, uma propaganda ali. Mas você tem um cliente. Daí alguém assim, tá, como assim, pessoa? Imagina que, de repente, tem um cliente que é o Giasse. Então, o Giasse vai te contratar como agência, você vai fazer a arte, você vai fazer a propaganda, daí você vai pegar essa propaganda e vai veicular na exibidora. Durante 15 dias vai ficar o outdoor. Peguei um exemplo de outdoor, que é mais fácil de entender a diferença do que é produção e o que é mídia, tá? Então, o que é produção? Produção eles vão imprimir o outdoor, por exemplo, um banner ou papel, né? Vai produzir, isso a gente chama de produção, tá? Então, produz a determinada mídia ou aquilo que vai ser usado. E a própria mídia é o tempo de veiculação. Então, por exemplo, a produção daquele material vamos fazer um banner, um papel, e vão instalar. E a mídia é o custo de veiculação. Então, o que é o custo de veiculação? Num outdoor, a gente considera bissemana. Então, por exemplo, para ficar aquela arte, por exemplo, de um banner, durante 2 semanas, tem um custo. Então, tem um custo de produção, que é, exemplo, R$1.000, R$2.000 para fazer aquele material em banner ou em papel. E, às vezes, tem um custo de mídia para ficar exibido durante 2 semanas aquela arte no outdoor, tá? Eu peguei um exemplo do outdoor que é mais fácil de vocês entenderem. A diferença de produção e mídia. Pode acontecer também de só ter produção. Por exemplo, vocês vão fazer um banner, então só tem produção. Não tem mídia, né? Não tem custo de mídia, né? E pode acontecer de só ter mídia. Por exemplo, não tem produção nenhuma de material impresso e tal. É uma mídia eletrônica. De repente, você vai, por exemplo, fazer uma veiculação na rádio. Daí alguém diz, tá, mas tem produção, pessoal. Vão ter que gravar o som, então isso é produção de áudio, né? É uma vinheta na TV, tem a produção, que é o quê? Vão fazer o comercial de TV. A produção do comercial tem um custo, que uma produtora normalmente vai fazer. E a veiculação daquele comercial na TV tem um custo de mídia. E daí tem casos, por exemplo, você já tem uma arte pronta, não vai precisar gastar nada com produção. Então, imagina o seguinte, eu fiz uma arte ano passado
e eu vou usar mesmo esse ano. Não vai precisar produzir nada. Então, tem nada de custo de produção, mas eu vou usar essa arte, de repente, no Facebook. Então, eu tenho o custo de mídia. Então, quando você vai usar uma arte, uma comunicação, pode ter custo de produção, pode ter custo de mídia ou os dois, tá? Dependendo da empresa, você ganha uma porcentagem. Como assim? Normalmente a agência, ela é o meio do caminho entre o cliente e o fornecedor, que pode ser uma exibidora, né? Ou um canal de TV, assim por diante. A agência, por padrão, recebe 10% do valor de mídia. Então, vou dar um exemplo. Se você faz uma veiculação no Jornal do Almoço, digamos, que é R$ 5.000, 10% desses R$ 5.000 é da agência. Da mesma forma, a produção é um valor diferente, é um valor maior. Por quê? Normalmente, mídia é um custo bem mais alto, né? Por isso que o valor é 10%. Quando a produção é 20%. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer um banner, tá? E o banner custa, exemplo, R$ 100. 20% de R$ 100 é o valor que você vai ganhar da produção, tá? Como assim, pessoal? Não entendi. Imagina que, vou dar exemplos, né? Isso pode ser negociado, mas vou dar um exemplo aqui. O profissional de mídia é que negocia essas porcentagens com o veículo ou fornecedores, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui mais prático, tá? Com 00. Então, por exemplo, veiculação de mídia, vou dar um exemplo, é R$ 1.000 para aparecer. Um exemplo do outdoor, digamos que seja R$ 1.000, arredondei para facilitar. A produção daquele outdoor, daquele papel, do banner, é mais R$ 1.000. Então, imagina que o cliente vai pagar R$ 2.000 para um outdoor, tá? Beleza. Só que desses R$ 2.000, o que vai ficar para a agência, tá? Então, a agência ela ganha uma porcentagem desse valor. Então, as agências normalmente cobram o valor total da tabela. Então, o cliente ele não pergunta o que é da agência, o que é do cliente. Você cobra o valor total, o cliente paga o valor total, né? E uma porcentagem daquele valor total é o valor que vai ficar para a agência. Pois uma parte do valor vai para o veículo. Então, imagine o seguinte, 90% vai para a empresa exibidora, né, do outdoor. E daí a produção, 80% vai para a empresa que faz o outdoor, faz o banner, faz o papel, né? Então, 20% da produção vai para a agência e 10% da mídia vai para a agência. Então, a agência não fica com 200%, 100%, ela fica com 10% de uma coisa e 20% da outra. Então, aqui, ó, a agência cobra 100% do valor da tabela. O cliente vai pagar 2.000, né? Peguei aquele exemplo anterior, tá? 2.000. O cliente paga 2.000 no valor da tabela. 10% fica para a agência de propaganda e 90% paga o fornecedor, por exemplo, a canal de TV ou, por exemplo, se fosse um outdoor. Quando é uma mídia e produção, é importante saber o que é mídia e o que é produção, porque pode mudar esses números, tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, quando é só TV, o pessoal já coloca 10%, né? Quando, de repente, é um outdoor que tem produção, e daí você calcula 20%. É um panfleto, um flyer, é produção, né? Então, é 20%. É uma coisa online, de repente um site, ou alguma coisa assim, o pessoal coloca 10%, né? Lembrem que esse valor é uma média de mercado. Dependendo do profissional de mídia, esse valor pode aumentar ou diminuir, tá? Preços e agência. Então, agora eu vou falar um pouquinho de produção, tá? Vou falar agora mais focado só em produção. As agências normalmente cobram o valor total da tabela, ou uma porcentagem da tabela citada, pois uma parte do valor vai para o veículo, empresa fornecedora. Exemplo, a agência cobra 100% do valor da tabela, o cliente paga 100% do valor da tabela. 20% fica para a agência de propaganda, falando de produção, e 80% paga para o fornecedor, por exemplo, uma empresa de outdoor, né? Agora vamos falar de um exemplo que é autônomo. Isso é muito comum hoje em dia. Por exemplo, a Manu, de repente, vai lembrar. Às vezes é ilustrador, desenhista autônomo.
Quando o cara é autônomo, que ele não é uma grande empresa, ele às vezes pega o valor da tabela e diminui o preço. Então, por exemplo, um freelancer, que a gente chama, né, autônomo, ele não cobra o valor cheio da tabela. A gente chama de valor cheio quando é o valor exato da tabela. Então, ele cobra um valor menor, pois é um fornecedor, por exemplo, terceirizado e presta, por exemplo, seus serviços para a agência. Então, por exemplo, ilustrador, às vezes alguém que é fornecedor, mas trabalha em casa, cobra um valor mais em conta, né? Justamente para ganhar no volume. A agência depois atende, o cliente cobra o valor total da tabela. Vou colocar exemplos aqui, tá? Ilustrador freelance, cobra de 10% a 20% da tabela. A agência cobra 100% da tabela e fica com uma parte, por exemplo, 80%. Então, é muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo bem grande, assim, de repente a Casas Bahia fez um mascote novo, né? Ele vai cobrar o valor da tabela, digamos que ele cobrou R$ 5.000, né? A agência vai ganhar quase tudo. E, às vezes a agência tem um cara que é fornecedor, terceirizado, freelancer. Aquele cara, de repente, cobrou R$ 1.000. Então, R$ 1.000 vai ficar para o ilustrador e R$ 4.000 vai ficar, por exemplo, para a agência. Isso não é algo exato, tá, gente? É bem relativo, de acordo com a negociação, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, agora olhando para tabelas, tá? Então, aqui é um exemplo de tabela. Essa imagem é um print de uma página de uma das tabelas estudadas. A gente vai ver algumas tabelas hoje, e daí depois a gente vai utilizar alguma delas. Isso aqui, por exemplo, é uma tabela de ilustração. Então, por exemplo, tem charges, cartoon, embalagem, ilustração para produtos, né? Empregos, internet. Então, aqui tem diversas coisas. Normalmente a tabela tem uma página ou mais páginas. Daí tem o custo, que é uma média de mercado. Normalmente uma média nacional. É importante lembrar que cada estado tem um custo diferenciado, que pode ser mais alto ou mais baixo. Tá? Vou dar um exemplo. São Paulo tem um valor. Santa Catarina tem outro valor, de acordo com o custo de vida, né? Então, para cada região pode mudar essas tabelas, tá? Normalmente a tabela vai ser daquele sindicato, por exemplo, é do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina, ou de repente é o Sindicato de São Paulo, e assim por diante. Aquele sindicato é filiado a várias empresas. Então as empresas, elas dão uma média de preço e detêm uma média de tabela, para não ter, por exemplo, uma empresa que cobra 10 mil e a outra cobra 1.000. Né? Tem um padrão, mais ou menos. Às vezes oscila não muito, né? Então, aqui tem, por exemplo, quanto que é cobrado uma caricatura em convenção. Exemplo, uma sessão de 2 horas, R$ 650. E daí aqui uma média aferido inicial é 650. Pode mudar de acordo com um profissional, daí aumenta um pouquinho, né? Ficou 820. Vou dar um outro exemplo. Tem embalagem de videogame. Tem um valor aqui para fazer ilustração para embalagem de videogame, R$ 2.200. Mas pode oscilar até, exemplo, 4.000, né? Vai fazer uma arte para um banner simples. Então, aqui, por exemplo, uma propaganda grande, né? R$ 1.000. Então, aqui é um exemplo de uma tabela. O cara vai fazer uma arte de um ícone. Então, é R$ 300 o ícone. É claro que aqui é um exemplo mais alto, tá? Quando você é um freelancer, você tira um zero. Então, é como se fosse 10% desse valor. Depende de cada caso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento com o cliente. Normalmente o cliente terá uma verba. Então pensem, o cliente vai chegar para vocês e vai dizer, eu tenho R$ 1.000, tenho R$ 10.000. E ele quer investir. Daí ele quer investir em produção e mídia. Daí você vai ser, de repente, o profissional que vai fazer a produção ou vai fazer a mídia. Ou às vezes não vai fazer a produção e mídia. Você vai fazer um planejamento de produção. Você vai fazer um planejamento de mídia. Normalmente o profissional de marketing faz esse planejamento. A mídia é terceirizada, de repente com um canal de TV, com uma empresa de web, ou até mesmo com uma editora de impresso, ou até mesmo uma gráfica, né? O setor de marketing e produção da empresa ou uma agência planeja esses investimentos. Então, por exemplo, você vai fazer um planejamento. R$ 1.000 vai para a internet. 50, exemplo, R$ 50 vai para um cartão de visita. De repente,
R$ 200 vai para um panfleto. Então, você vai planejar isso, tá? Esse planejamento a gente chama de planejamento de mídia. Então, o planejamento, o plano, é direcionado ao público-alvo. Então, vamos lembrar agora de todas as aulas que vocês viram antes. De acordo com o perfil do cliente e seus costumes, tá? Daí, o resultado, normalmente, vai ser uma tabela. Aqui eu peguei um exemplo para vocês entenderem, que é um exemplo de uma tabela vazia. Então, como resultado do setor de mídia, gera uma tabela com planejamento de mídia, com o orçamento proposto e as diversas mídias e produções escolhidas. Então, aqui é um exemplo, né? Então, aqui o cara coloca seu nome, é o nome do cliente, né? Aqui você pode colocar outdoor, né? E aqui você pode colocar os valores. Normalmente, aqui você já coloca o valor cheio, que é o valor que o cliente paga, e aqui você já coloca o valor de comissão. Esse valor é o valor que vai ficar para a agência. Então, imagine o seguinte, aqui de repente tem, exemplo, um comercial de TV. Daí aqui, vou dar um exemplo, R$ 5.000. Daí aqui tu vai colocar 10% de 5.000, então R$ 500 fica para a agência. Então, aqui você já pode ter uma coluna que tenha os valores cheios, que é o que o cliente vai pagar, e aqui já aparece o valor que a agência vai ganhar. Se for produção, 20%. Se for mídia, 10%. Daí depois, aqui no final, né, o total, você já sabe quanto que o cliente vai pagar e quanto que a agência vai ficar como comissão. A agência de propaganda, normalmente, ela ganha em cima da produção e da mídia. Grandes clientes, né, quanto maior o cliente, mais a agência ganha com mídia e com produção, né? Eu vou colocar também online para vocês algumas tabelas. Não é todas, né? Imaginem que cada mercado tem muitas tabelas, né? Eu vou mostrar para vocês algumas tabelas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, que uma tabela é do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. A outra tabela é de ilustração, então do Zaiba Ilustra, né? Um exemplo de uma empresa de ilustração. A outra tabela é de valores de ilustração da ABIPRO, que é a Associação Brasileira de Ilustradores Profissionais. Daí fica a dica para quem desenha, já tem um referencial aí. Lembrem que a tabela ela é editada e atualizada todo ano. Então, se é 2021, peguem de 2021, tá? Aqui é um exemplo que eu peguei, de 2007, 2014. Tem aqui também a tabela do Santacine, que é o Sindicato do Audiovisual de Santa Catarina. Então, aqui de 2014. Tem também a tabela do Sinapro. O Sinapro é o Sindicato das Agências de Propaganda, né, de Santa Catarina. E eu peguei um exemplo aqui de tabela da editora Abril. Então, depois eu já vou mostrar alguns exemplos de tabela. Uma coisa que é importante vocês saberem é o que é CPM. Nessa hora, muita gente vai lembrar daquela banda CPM 22, né? Mas quando a gente fala de mídia, não é música. Então, o CPM é custo por mil. Vou explicar com alguns exemplos. Vou dar um exemplo, tá? Custo por mil é o cálculo que o departamento de mídia faz para saber quanto custa a mídia para cada cliente. A partir disso, a empresa consegue saber qual mídia vale mais a pena investir. Vou dar um exemplo. Foi investido, de repente, né, um exemplo, R$ 1.000 em mídia. E atingiram 1.000 pessoas. Eu coloquei o mesmo número que é mais fácil de calcular. Assim, o custo por cliente, ou o que a gente chama de CPM, foi R$ 1 por pessoa. Então, quando a gente fala CPM, pensem que é quanto que custou aquela mídia para cada pessoa impactada. Digamos que você fez um outdoor, exemplo, R$ 2.000, mais ou menos, né? Vamos arredondar, R$ 2.000. E aquilo ali, de repente, impactou 150 mil pessoas. Daí você vai ter uma ideia. 150 mil dividido por 2.000, e daí você tem uma média, 75 mais ou menos pessoas a cada real. Então, vai mudando de acordo com o preço que você vai fazendo. Faz uma regrinha de 3, calcula quanto que é cada pessoa impactada. Quanto maior a mídia, ou seja, quando a mídia é de massa, tem mais pessoas atingidas. Então, TV, rádio, internet, depende de cada canal, tá? E daí, quando a gente faz isso, a gente tem uma ideia de retorno, tá? Beleza, digamos assim, fiz um outdoor
atingiu 150 mil pessoas. Mas como que eu vou saber se valeu a pena? E daí não basta só ter atingido X mil pessoas. O que eu tive de retorno? Então, além de calcular o CPM, o profissional de mídia, ele também pode ter tabelas junto com a gerência ou a administração da empresa, pense no cliente, tá? Para calcular o retorno. Então, por exemplo, depois de fazer o cálculo do CPM, o profissional de mídia vê a taxa de adesão. O que é a taxa de adesão? O retorno. Para ver se valeu a pena o investimento em tal mídia. Então, vou dar um exemplo. Uma padaria da esquina vai fazer, vou dar um exemplo, uma propaganda na TV no horário do Fantástico? Não, às vezes não vale a pena, porque é uma padaria pequena. Mas se fosse um exemplo, uma loja que vai atingir o Brasil inteiro, daí valeria a pena fazer um comercial no Fantástico, por causa do custo. Então, tudo é medido, né? De acordo com quantas pessoas e o tamanho da empresa, o porte. Vou fazer um exemplo aqui, tá? CPM. Foi investido R$1.000 em mídia e atingiram 1.000 pessoas. Assim, o custo por cliente, ou CPM, foi R$1. Mas vamos pensar agora em retorno, não só em CPM. 1.000 clientes foram impactados, mas aumentou as vendas em apenas 4 clientes. No ciclo anterior, pense em exemplo, pode ser o mês anterior, pode ser o ano anterior, cada empresa vai pensar num ciclo, né? Pode ser 6 meses, 3 meses, cada empresa vai ter um padrão. Então, por exemplo, no ciclo anterior, pensem se fosse mensal, teve 10 vendas, ou pode ser até diário, vendeu 10 vendas, por exemplo, 10 tênis, né? E agora, depois da mídia, ou depois da propaganda feita, teve 14 vendas. Então, aumentaram 4 clientes. Então, a gente pode ter uma ideia. Foi investido R$1.000 e aumentou 4 clientes. Então, por exemplo, R$1.000 dividido por 4 dá R$250 por cliente. Então, aqui o valor de retorno é uma média de R$250 por cliente. Daí o cliente custou 250. E daí o próprio administrador ou marketing ou até mesmo a empresa vai ver. Tá, mas valeu a pena esse cliente? Vou dar um exemplo. Se fosse tênis. O cara comprou um tênis de R$600. Valeu a pena. De repente é uma coisa menor. De repente bala. 4 clientes compraram 4 balas por R$250. Opa, acho que não valeu a pena. Não. É uma grande empresa. São 4 clientes que de repente compraram 4 carros de R$50.000. Opa, valeu a pena. Daí tu vai ver, eu investi isso aqui, tive retorno isso aqui. Então é assim que o cliente consegue ver o retorno, né? Ele vê o que ele gastou, o que ele investiu e o que ele teve de lucro, para ele ter uma diferença e o que valeu a pena ou não valeu, né? Então, isso também é feito pelo administrador ou pelo marketing, tá? Da empresa.